A faxineira muda foi humilhada pelo milionário, na frente de todos. Mas o que a filha dele disse depois deixou a sala em choque. Nossas histórias têm viajado longe. De onde você está assistindo hoje? Compartilhe com a gente nos comentários. Isolda deslizou pelo corredor do Hotel Evander Royal como se fosse feita de ar. Seus sapatos mal faziam barulho contra o piso de mármore. O uniforme azul marinho estava impecável. As mangas compridas, abotoadas até os pulsos, mesmo com o calor que fazia lá fora. A luz do sol entrava pelas enormes janelas, banhando as paredes brancas e os detalhes dourados. Isolda mantinha a cabeça baixa enquanto empurrava seu carrinho de limpeza. Ela conhecia cada canto daquele lugar melhor que a própria casa, o pequeno apartamento onde morava sozinha, onde as paredes finas não escondiam as brigas dos vizinhos. No hotel, ela era invisível, e era assim que gostava. Invisível significava segura. Ela parou diante do quarto 305 e bateu suavemente. Quando ninguém respondeu, usou seu cartão-chave e entrou. A cama estava desarrumada, toalhas jogadas no chão do banheiro. Isolda trabalhou em silêncio, seus movimentos precisos e eficientes. Em 20 minutos, não havia sinal de que alguém estivera ali antes. Enquanto arrumava as almofadas decorativas, Isolda viu seu reflexo no espelho da penteadeira. Rapidamente desviou o olhar. Não precisava ver o que já conhecia tão bem. Os olhos castanhos grandes e tristes, o cabelo escuro sempre preso em um coque apertado, a boca que não falava há anos. Seu celular vibrou no bolso. Uma mensagem da clínica. Consulta confirmada para 3 meses a partir de hoje. Valor total, R$35 mil. Isolda respirou fundo. 3 meses. Mais 90 dias trabalhando em 2 empregos, economizando cada centavo. Mais 90 dias usando mangas compridas e fugindo de perguntas que não podia responder. Em 3 meses, o médico disse que poderia começar o processo de reconstrução. Em 3 meses, talvez pudesse começar a esquecer. Voltando ao corredor, Isolda avistou Teresa, a governanta-chefe, vindo em sua direção com passos rápidos. O Sr. Collins está inspecionando o 3º andar hoje, Teresa sussurrou, ajeitando nervosamente o próprio uniforme. Trouxe a filha. Fique atenta. Isolda concordou, sentindo seu estômago apertar. E não só isso, continuou Teresa, olhando ao redor para ter certeza que ninguém as ouvia. Toalhas dobradas a exatos 45 graus, travesseiros a 20 centímetros da cabeceira. Um fio de cabelo no vaso sanitário e você está na rua. Isolda arregalou os olhos. Não estou exagerando, Teresa afirmou. Semana passada ele demitiu o Carlos por causa de uma mancha invisível na pia. Invisível, só ele conseguiu ver. Ah, e se vir a menina, Teresa acrescentou, não olhe diretamente para ela. O Sr. Collins não gosta. Isolda continuou seu trabalho, movendo-se de quarto em quarto como uma sombra eficiente. Seus pensamentos vagavam entre o passado que tentava esquecer e o futuro que tanto desejava. Às vezes, em seus raros momentos de descanso, Isolda se permitia sonhar com uma vida diferente. Uma vida onde pudesse usar camisetas de manga curta no verão. Uma vida onde pudesse responder quando alguém perguntasse seu nome. O relógio marcava 4 da tarde, quando Isolda chegou ao último quarto de sua lista. Seus pés doíam dentro dos sapatos pretos e suas costas imploravam por descanso. Mas ela continuou, porque continuar era tudo o que sabia fazer. Enquanto limpava o banheiro da suíte presidencial, Isolda ouviu vozes se aproximando pelo corredor. Uma delas, ela reconheceu imediatamente, grave, autoritária, a voz que fazia os funcionários tremerem. E essa ala será completamente renovada no próximo trimestre, dizia o Sr. Collins. O design exclusivo aumentará o valor das diárias em pelo menos 30%. Isolda congelou, o spray de limpeza ainda na mão.
Ela não deveria estar ali quando o dono do hotel estivesse fazendo inspeções. Rapidamente começou a recolher seus materiais, rezando para terminar antes que ele entrasse. Tarde demais. A porta se abriu. Como eu dizia, esta suíte é... O Sr. Collins parou ao vê-la. Seus olhos azuis se estreitaram. O que está fazendo aqui? Isolda baixou a cabeça em um pedido silencioso de desculpas. Apontou para a prancheta em seu carrinho, onde a programação mostrava claramente que aquele quarto estava em sua lista para as 16 horas. Isso não importa, ele cortou. Saia agora. Isolda concordou rapidamente, reunindo suas coisas com mãos trêmulas. Enquanto passava pela porta, quase não notou a pequena figura parcialmente escondida atrás das pernas do homem. Uma menina de 5 anos, com um vestido azul claro e uma mancha de nascença avermelhada, cobrindo parte de sua bochecha direita. Seus olhos, iguais aos do pai, seguiram Isolda com curiosidade. Evander Collins ajustou o nó de sua gravata italiana diante do espelho. Tudo em seu quarto resplandecia, do piso de mármore aos puxadores dourados dos armários. O terno se ajustava a cada centímetro de seu corpo atlético de 42 anos, como uma segunda pele. Desceu as escadas de sua mansão enquanto checava as notificações no celular. 3 reuniões importantes pela manhã, almoço com um investidor árabe e a tarde reservada para inspecionar seu hotel mais lucrativo, o Evander Royal. Olga está pronta? Perguntou a governanta que esperava no hall de entrada. Quase, senhor. A professora de piano acabou de sair. Evander consultou seu relógio dourado. Ela tem 2 minutos. A governanta se apressou escada acima, deixando Evander sozinho com seus pensamentos. Cada centímetro do império que construiu era resultado de visão, determinação e um olhar implacável para detalhes. Um barulho de passos pequenos anunciou a chegada de sua filha. Olga desceu as escadas segurando a mão da governanta, seu vestido azul claro balançando a cada passo. Bom dia, papai, ela disse timidamente. Evander examinou a filha de cima a baixo. O vestido estava bem passado, os sapatos brancos brilhavam, o cabelo castanho preso em um rabo de cavalo perfeito. Então, seus olhos pousaram na mancha de nascença que cobria parte da bochecha direita de Olga, uma área irregular de pele avermelhada que nenhuma maquiagem conseguia disfarçar completamente. Por um breve segundo, algo doloroso cruzou seu olhar. Não repulsa, mas uma espécie de medo. Ele desviou o olhar rapidamente. Está linda, querida. Pronta para conhecer o hotel do papai? Olga concordou, apertando seu lobo de pelúcia contra o peito. No carro, enquanto o motorista navegava pelo trânsito da cidade, Evander fez ligações e respondeu e-mails. Ocasionalmente, olhava para Olga, que observava a paisagem pela janela. Tenho um presente para você, disse entre uma ligação e outra, entregando uma pequena caixa de veludo. Os olhos de Olga brilharam quando abriu a caixa, revelando uma delicada pulseira de ouro com seu nome gravado. Obrigada, papai. Ela sorriu, revelando a janelinha de um dente de leite recém-caído. Aqui, Evander pegou a pulseira e a colocou no pulso delicado da filha. Agora todos saberão que você é minha princesa. O sorriso de Olga diminuiu um pouco. Mamãe disse que não preciso de joias para ser especial. A menção à ex-esposa fez o maxilar de Evander endurecer. O divórcio havia sido finalizado há apenas 6 meses, após Lisa decidir que precisava encontrar a si mesma, viajando pelo mundo. Deixando para trás não apenas Evander, mas também a filha de 5 anos. Sua mãe está errada sobre muitas coisas, respondeu secamente. O resto da viagem seguiu em silêncio. Evander pensava nos investidores que visitariam o hotel na próxima semana. Se conseguisse fechar aquele acordo, poderia expandir a rede para o exterior. Paris, Dubai, Tóquio, o mundo estaria aos seus pés. Quando chegaram ao Evander Royal,
foram recebidos com reverências e sorrisos ensaiados. O gerente do hotel, um homem de meia-idade chamado Victor, apareceu imediatamente. Senhor Collins, que prazer recebê-lo. E esta deve ser a senhorita Olga. Encantado em conhecê-la. Evander notou como o olhar de Victor hesitou momentaneamente ao ver a mancha no rosto de Olga. Foi apenas um segundo, mas suficiente para fazer seu sangue ferver. Quero uma inspeção completa hoje, disse Evander, sua voz ganhando uma borda cortante. Começando pela cobertura. E enquanto percorriam o hotel, Evander apontava falhas que ninguém mais notaria. Uma moldura levemente torta, um vaso de flores com uma pétala caída, uma mancha minúscula em um tapete. Cada detalhe era anotado por Victor com mãos trêmulas. Quem é responsável pela limpeza do terceiro andar? Perguntou Evander ao encontrar um pequeno arranhão em uma mesa de centro. Acredito que seja Isolda, senhor. Uma das nossas melhores funcionárias. Isolda? Que nome é esse? Victor hesitou. Ela é... Muda, senhor. Não fala. Evander arqueou uma sobrancelha. Muda? Como ela foi contratada para atendimento ao cliente? Ela não trabalha diretamente com os hóspedes. É muito eficiente e discreta. Evander não parecia convencido. Mesmo assim, quero vê-la na minha próxima visita. Continuaram a inspeção até chegarem à suíte presidencial, onde encontraram a funcionária em questão ainda limpando o banheiro. Após dispensá-la com frieza, Evander voltou sua atenção para Victor, que mostrava as novas amenidades de luxo da suíte. Foi então que percebeu que Olga não estava ao seu lado. Olga? Chamou, interrompendo a explicação de Victor. A menina estava parada perto da porta, olhando para o corredor. Ela deixou cair isso, disse Olga, mostrando um pequeno bloco de notas. Evander pegou o bloco das mãos da filha. Na primeira página havia apenas um nome escrito em letra delicada. Isolda. De quem você está falando? Perguntou confuso. A moça que estava aqui. Aqui não fala. Evander guardou o bloco no bolso de seu paletó. Vamos, querida. Temos muito a ver ainda. Enquanto se afastavam, não notou como Olga olhava para trás, para o corredor vazio por onde Isolda havia desaparecido. O saguão do hotel estava quase vazio naquela tarde de terça-feira. Isolda moveu o esfregão em movimentos precisos sobre o piso de mármore, criando padrões molhados que secavam rapidamente. Um pianista tocava uma melodia clássica no piano de cauda perto da recepção, as notas flutuando pelo espaço amplo. Isolda mantinha-se concentrada em seu trabalho, mas seus pensamentos estavam na cirurgia. 35 mil reais. Uma fortuna para alguém que ganhava pouco mais que um salário mínimo. Mesmo com o segundo emprego limpando escritórios à noite, levaria anos para juntar tudo. Mas o doutor Mendes havia sido claro. Com a tecnologia certa, as cicatrizes de queimadura poderiam ser significativamente reduzidas. Nunca desapareceriam completamente. Danos tão profundos nunca somem totalmente. Mas ela poderia recuperar parte de sua vida. Talvez até sua voz. Um movimento captou sua atenção. Do outro lado do saguão, perto das portas do restaurante, uma menina pequena de vestido azul claro segurava a mão de uma mulher mais velha que Isolda reconheceu como a babá contratada pelo hotel. A filha do dono. Isolda baixou o olhar e continuou seu trabalho, lembrando do aviso de Teresa. Não olhe diretamente para a menina. O Sr. Collins não gosta, mas era difícil não olhar. Havia algo na criança. Talvez a maneira como seus olhos observavam tudo com genuína curiosidade, ou como ela parecia desconfortável em seu vestido elegante demais para uma menina de 5 anos. Isolda estava terminando de limpar perto dos elevadores quando ouviu um pequeno som de surpresa. Olhou para cima a tempo de ver um lobo de pelúcia cinza cair das mãos da menina e deslizar pelo piso de mármore, parando a poucos metros de onde Isolda estava. A babá estava distraída, falando ao telefone, de costas para a criança.
A menina olhou ansiosamente para o brinquedo, depois para a babá, claramente receosa de interromper a ligação. Sem pensar duas vezes, Isolda colocou o esfregão de lado e pegou o lobo de pelúcia. Era macio e um pouco gasto, claramente um companheiro amado, e não apenas mais um brinquedo caro. Ela caminhou até a menina e se ajoelhou, estendendo o brinquedo com um pequeno sorriso. A menina, Olga, Isolda lembrou do nome, pegou o lobo de pelúcia e o abraçou contra o peito. Obrigada, sussurrou. Foi então que Isolda notou a mancha de nascença na bochecha da menina. Uma área irregular de pele avermelhada, contrastando com o resto de seu rosto delicado. Isolda não desviou o olhar, nem demonstrou surpresa. Em vez disso, seu sorriso apenas se alargou um pouco. Olga pareceu perceber que Isolda não estava olhando para ela da maneira que a maioria dos adultos olhava, com aquela pena e desconforto que mesmo uma criança de 5 anos já conseguia identificar. A menina sorriu de volta, um sorriso que iluminou seus olhos. Este é o lobo, disse Olga, apresentando o brinquedo. Ele tem um segredo. Isolda inclinou a cabeça interessada. Ele também não fala, continuou a menina em um sussurro conspiratório. Como você? O coração de Isolda acelerou. Como ela sabia? Ouvi meu pai falando, explicou Olga, como se lesse sua mente. Ele disse que você não pode falar. O lobo também não. Mas ele entende tudo o que eu digo. Isolda sentiu um nó se formar em sua garganta. Concordou suavemente. Você também entende tudo? Perguntou Olga. Isolda concordou novamente. As crianças na escola não entendem, continuou Olga, sua voz agora mais baixa. Elas dizem que meu rosto é estranho. Um menino me chamou de morango. Não gosto de morangos agora. Isolda sentiu seu coração apertar. Instintivamente, tocou de leve o próprio braço coberto pela manga comprida. Sabia exatamente como palavras podiam ferir. A conversa silenciosa foi interrompida pelo som de passos firmes vindo do corredor adjacente. Isolda reconheceu imediatamente o andar determinado. O Sr. Collins. O medo fez seu coração disparar. Ela não deveria estar conversando com a filha do dono. Poderia perder seu emprego. Não poderia arriscar, não quando estava tão perto de juntar o dinheiro para a cirurgia. Com um último sorriso rápido para Olga, Isolda se levantou e recuou, pegando seu esfregão e voltando ao trabalho, mantendo a cabeça baixa. Evander entrou no saguão, conversando com Victor e outro homem de terno. Olga, chamou ao ver a filha. Venha cá. A menina olhou uma última vez para Isolda antes de correr até o pai, o lobo de pelúcia firmemente agarrado em seus braços. Onde está sua babá? Perguntou Evander, olhando em volta com irritação. Ali, Olga apontou para a mulher que ainda falava ao telefone. O rosto de Evander endureceu. Ele fez um gesto brusco para a babá, que rapidamente desligou a ligação e se aproximou pedindo desculpas. Estamos indo agora, disse Evander friamente. Victor vai finalizar os detalhes para a visita dos investidores da próxima semana. Enquanto eles se dirigiam à saída, Olga olhou por cima do ombro e acenou discretamente para Isolda. Isolda sentiu algo que não sentia há muito tempo. Uma pequena centelha de conexão humana, algo além da rotina mecânica em que sua vida havia se transformado. Naquela noite, em seu pequeno apartamento, Isolda não conseguia parar de pensar na menina e em seu lobo de pelúcia que também não falava. Pela primeira vez em muito tempo, ela se permitiu chorar. Não lágrimas de dor ou desespero, mas de uma emoção que não conseguia nomear. Talvez fosse esperança. Senhores, senhoras, por aqui, por favor. Victor conduzia o grupo de investidores internacionais pelo saguão do hotel Evander Royal, seu sorriso profissional escondendo o nervosismo que sentia. Atrás dele, funcionários se moviam com eficiência silenciosa, seus olhares atentos, captando cada detalhe que pudesse estar fora do lugar. Não havia margem para erros hoje, nem mesmo um.
No escritório da gerência, Evander terminava uma ligação tensa com a escola de Olga. "E o que exatamente esse menino disse?" perguntou, segurando o telefone com força. "Ele chamou Olga de rosto de morango, Sr. Collins", explicou a diretora. "Nossa psicóloga já conversou com todos os envolvidos, mas achamos importante informá-lo." Evander fechou os olhos por um momento. "Ela está bem? Está na aula de música agora. Parece mais calma, mas estava bastante chateada." Após desligar, Evander permaneceu imóvel, olhando pela janela. Sentia uma mistura de raiva e impotência que não combinava com sua imagem habitual de controle absoluto. Sua filha estava sofrendo, e mesmo com todo o seu dinheiro, não podia protegê-la das crueldades do mundo. Uma batida na porta interrompeu seus pensamentos. "Sr. Collins?" Era Victor. "Os investidores chegaram mais cedo. Estão aguardando no saguão." Evander respirou fundo, guardando suas preocupações pessoais para mais tarde. Agora era hora de ser o homem de negócios infalível que todos esperavam. "Excelente. Estou indo." No saguão, ele recebeu os 9 investidores com apertos de mão firmes e sorrisos calculados. Jiang Wei, o líder do grupo chinês, estudava tudo com olhos perspicazes. "Sr. Jiang, bem-vindo ao Evander Royal", disse Evander. "É uma honra recebê-lo pessoalmente." "O prazer é meu", respondeu Jiang em inglês fluente. "Seus hotéis têm reputação de excelência. Estou curioso para ver se a realidade corresponde aos rumores." "Acredito que superará as suas expectativas", respondeu Evander, conduzindo o grupo para o tour. Durante as 2 horas seguintes, Evander mostrou cada detalhe que tornava sua rede única, do sistema de automação dos quartos aos protocolos de sustentabilidade, da adega premiada ao spa exclusivo. "Na verdade, nossa filosofia é simples", explicou enquanto subiam para o último andar. "Em um mundo cheio de falhas e imperfeições, oferecemos um refúgio onde tudo funciona exatamente como deveria." Ao dizer isso, Evander notou como Jiang Wei o observava com interesse especial, como se analisasse não apenas o negócio, mas o homem por trás dele. No 30º andar, foram recebidos por funcionários oferecendo champanhe e canapés. A vista panorâmica da cidade servia como pano de fundo para a apresentação final. "Como podem ver nos gráficos", explicou Evander, mostrando projeções em uma tela gigante, "nosso retorno sobre investimento tem sido consistentemente superior à média do mercado." Enquanto falava, notou uma movimentação discreta no fundo da sala. Era a funcionária muda Isolda, empurrando um carrinho de limpeza. Ela havia sido chamada para verificar os banheiros, aparentemente. Evander fez uma nota mental para questionar quem havia autorizado sua presença durante um evento tão importante. Forçando-se a manter o foco, continuou sua apresentação. Os números eram impressionantes, fruto de anos de trabalho implacável e sacrifícios pessoais. Ao terminar, Jiang Wei se aproximou, enquanto os outros investidores se espalhavam pelo salão. "Impressionante, Sr. Collins", disse o investidor. "Muito impressionante." "Obrigado. Apenas uma pergunta. Por que hotéis? Com seu talento para negócios, poderia ter escolhido qualquer indústria." A pergunta pegou Evander de surpresa. Ninguém nunca havia questionado isso antes. "Meu pai era porteiro em um hotel", respondeu com inesperada honestidade. "Vi como ele era tratado, como era invisível para os hóspedes ricos. Prometi a mim mesmo que um dia seria dono do lugar." Jiang sorriu levemente. "Uma história de determinação. Gosto disso." O telefone de Evander vibrou. Mensagem da escola de Olga. "Sua filha está pedindo para ir para casa. Ela não está se sentindo bem." Evander sentiu o estresse apertar seu peito. Hoje não. Hoje ele precisava fechar este acordo. "Sr. Collins", chamou Jiang. "Está tudo bem?" "Sim", respondeu Evander, guardando o telefone. "Perfeitamente bem." No fundo do salão, um dos investidores, um homem alto com sotaque forte, gesticulava amplamente enquanto falava.
Ele deu um passo para trás sem olhar, diretamente no caminho de Isolda, que passava com seu carrinho de limpeza. O impacto foi rápido e inesperado. Tudo aconteceu em segundos. O investidor recuou, colidindo com o carrinho de Isolda. As garrafas de produtos de limpeza chacoalharam. Instintivamente, ela estendeu o braço para estabilizar o carrinho. Foi quando sua manga direita prendeu em uma ponta metálica saliente. O tecido rasgou. Não um pequeno rasgo. A manga se abriu do pulso até o cotovelo, como uma cortina sendo violentamente puxada. O silêncio foi instantâneo. Onde antes havia conversas animadas e risadas educadas, agora só existia um vácuo de som, como se alguém tivesse abaixado o volume do mundo. Exposto para todos verem estava o braço de Isolda. Não um braço comum, mas uma tela de pele retorcida, marcada por cicatrizes profundas de queimadura. A pele parecia ter derretido e solidificado novamente em padrões irregulares, rosados em algumas áreas, esbranquiçados em outras. O investidor que havia esbarrado nela recuou, murmurando desculpas em inglês. Outros desviaram o olhar, constrangidos. Uma das investidoras levou a mão à boca, incapaz de esconder sua reação. Isolda congelou, o horror crescendo em seu peito. Instintivamente tentou cobrir o braço com a outra mão, mas era tarde demais. O dano estava feito. Sua vergonha, seu segredo mais profundo, agora exposto para todos. Do outro lado do salão, Evander Collins observava a cena, seu rosto transformando-se à medida que registrava o que estava acontecendo. Por um breve momento, algo parecido com compaixão passou por seus olhos. Então, seu olhar correu pelo salão, percebendo as expressões chocadas dos investidores. 50 milhões de dólares. O acordo que expandiria seu império. Tudo em risco por causa deste incidente. A compaixão desapareceu, substituída por algo mais frio. O que está acontecendo aqui? Sua voz cortou o silêncio como uma lâmina. Isolda tentou sinalizar que ia embora imediatamente. Suas mãos tremiam enquanto tentava empurrar o carrinho para longe. Pare! A ordem de Evander a congelou no lugar. Ele atravessou o salão com passos firmes, parando a menos de 1 metro de Isolda. Seus olhos examinaram o braço exposto, e algo escuro cruzou seu olhar. Quem autorizou você a estar aqui? Perguntou, sua voz perigosamente baixa. Isolda apontou para o crachá em seu peito, onde seu nome e função estavam claramente indicados. Tentou sinalizar que havia sido enviada pelo gerente de limpeza, mas seus gestos desesperados só pareceram irritar Evander ainda mais. A tensão no salão era enorme. Victor deu um passo à frente tentando intervir, mas Evander o deteve com um olhar. Como ousa, sussurrou ele, baixo o suficiente para que apenas Isolda pudesse ouvir. Como ousa trazer essa aberração para o meu hotel? As palavras atingiram Isolda como um golpe físico. Ela sentiu o ar fugir de seus pulmões, como se tivesse levado um soco no estômago. Você está demitida, continuou Evander, sua voz aumentando. Recolha suas coisas e saia, imediatamente. Lágrimas começaram a se formar nos olhos de Isolda. Não pelo emprego perdido, embora isso fosse devastador, mas pela humilhação pública, pela maneira como ele a olhava, não como uma pessoa, mas como algo defeituoso que precisava ser removido. Pessoas como você, Evander elevou a voz, agora dirigindo-se não apenas a Isolda, mas a toda a sala, como se estivesse justificando suas ações, deveriam ter a decência de se esconder. O salão inteiro pareceu prender a respiração. Até mesmo os investidores, homens e mulheres, habituados às crueldades sutis do mundo corporativo, pareciam perturbados com a dureza das palavras. Foi quando um pequeno som de passos interrompeu o momento. Todos os olhares se voltaram para a entrada do salão. Ali, parada com seus pequenos sapatos brancos e vestido azul claro, estava Olga. Seus olhos arregalados iam do pai para Isolda, captando a cena com uma compreensão além de seus anos.
Evander ficou pálido ao ver a filha. Olga, o que está fazendo aqui? Onde está sua babá? Mas Olga não respondeu. Em vez disso, caminhou lentamente pelo salão, passando pelos adultos paralisados até parar diante de Isolda. Por um momento terrível, Evander temeu o que sua filha diria ao ver as cicatrizes expostas. Temeu que ela gritasse, chorasse ou demonstrasse repulsa. O que os investidores pensariam então? O que aconteceu a seguir mudaria tudo. O tempo congelou no salão luxuoso do Hotel Evander Royal. Olga, com seus 5 anos de idade e sabedoria inexplicável, olhou diretamente para o braço exposto de Isolda. Nenhum sinal de repulsa cruzou seu rosto infantil. Pelo contrário, seus olhos brilharam com curiosidade genuína. Devagar, Olga estendeu sua pequena mão e tocou delicadamente as cicatrizes de Isolda. O gesto foi tão inesperado, tão puro, que um suspiro coletivo percorreu a sala. Papai, Olga disse com uma clareza surpreendente, por que você está bravo com ela? Ela não fez nada de errado. Evander ficou sem palavras. Seu rosto, normalmente composto, mostrava uma batalha interna entre seu orgulho ferido e o amor por sua filha. Olga, volte para sua babá. Ele finalmente conseguiu dizer. Isso não é assunto para crianças. Mas você está sendo mau, insistiu Olga, segurando a mão de Isolda com mais firmeza. Igual aquele menino da escola que me chamou de morango. Um dos investidores, a mulher de meia-idade que havia levado a mão à boca momentos antes, tossiu discretamente. Sr. Collins, ela disse com voz controlada, talvez devêssemos fazer uma pausa de 15 minutos? Era uma tábua de salvação, uma chance de recuperar o controle da situação. Evander concordou rigidamente. Victor, por favor, leve os investidores ao terraço, ordenou. Então, voltando-se para Isolda, acrescentou em voz baixa. Você, no meu escritório, agora. Enquanto os investidores eram conduzidos para fora, Jiang Wei permaneceu para trás por um momento, observando atentamente a interação entre pai e filha. Seus olhos perspicazes não perdiam nada. Sr. Collins, disse ele calmamente, na minha cultura, acreditamos que as crianças frequentemente veem o que os adultos se tornaram cegos demais para enxergar. Com um pequeno aceno, seguiu os outros investidores. No escritório, o silêncio era pesado. Isolda estava parada, cabeça baixa, enquanto Evander caminhava de um lado para outro. Olga havia sido levada pela babá após protestos veementes. Você tem ideia do que acabou de fazer? Evander finalmente falou, sua voz tremendo de raiva contida. Anos de trabalho, milhões em jogo, tudo comprometido porque você decidiu aparecer com isso. Ele gesticulou para o braço exposto de Isolda. Isolda olhou diretamente para ele pela primeira vez. Seus olhos, apesar das lágrimas, carregavam uma dignidade que surpreendeu Evander. De seu bolso, ela tirou o pequeno bloco de notas que sempre carregava. Com mãos trêmulas, escreveu: Não preciso de sua piedade, preciso de respeito. Evander leu a mensagem, e algo em seu rosto mudou por um instante. Foi tão rápido que poderia ter sido imaginação. Você está demitida, ele repetiu, embora sua voz tivesse perdido parte da dureza anterior. Victor lhe dará seus direitos trabalhistas. No vestiário dos funcionários, Teresa aguardava Isolda, os olhos vermelhos de chorar. Eu mandei você lá em cima, lamentou a governanta-chefe. A culpa é minha. Isolda balançou a cabeça, indicando que não era culpa de ninguém. Trocou o uniforme rasgado por suas próprias roupas, uma blusa de mangas compridas, como sempre. O que você vai fazer agora? Perguntou Teresa. Isolda escreveu em seu bloco. Continuar vivendo. Ao sair pela porta dos fundos do hotel, uma sensação estranha tomou conta dela. Em meio à dor da humilhação e ao medo do futuro incerto, havia uma pequena faísca de libertação. Por anos, ela havia se escondido, temendo exatamente o que acabara de acontecer. E agora que acontecera,
ela ainda estava de pé. Lá fora, um jovem segurando uma câmera profissional a abordou. Com licença, você é a funcionária que foi demitida pelo Sr. Collins? Sou do Jornal da Cidade. Poderia comentar sobre o incidente? Isolda recuou, assustada. Como a notícia havia se espalhado tão rapidamente? Testemunhas disseram que o Sr. Collins a humilhou publicamente por causa de cicatrizes. Continuou o repórter. É verdade? Sem responder, Isolda apressou o passo, afastando-se do hotel e do repórter. Suas lágrimas agora fluíam livremente. Não apenas havia perdido o emprego e a chance de fazer a cirurgia, mas agora sua humilhação poderia se tornar pública. Em um pequeno parque a alguns quarteirões de distância, ela finalmente se sentou, exausta. O sol começava a se pôr, lançando sombras longas sobre a grama. Uma borboleta azul pousou no banco ao seu lado, suas asas delicadas batendo suavemente. Isolda observou o pequeno inseto, tão frágil e ainda assim tão livre. Por um momento, invejou sua liberdade, sua capacidade de voar para longe de tudo que machucava. Então, num impulso, Isolda lentamente arregaçou a manga de sua blusa, expondo as cicatrizes ao ar livre, sem tetos de cristal ou olhares julgadores. Apenas ela e o céu aberto. A borboleta, indiferente às marcas em sua pele, pousou delicadamente em seu braço cicatrizado. Como Olga havia dito em sua inocência infantil, que a mancha em seu rosto era uma estrela. Então, o que seriam suas cicatrizes? Rios, pensou Isolda. Rios que contam histórias de lugares por onde passaram. Pela primeira vez em muito tempo, ela permitiu-se sentir algo além de vergonha por suas cicatrizes. Talvez elas fossem apenas parte de sua história, não sua definição completa. O sol desapareceu no horizonte e Isolda finalmente se levantou. Amanhã seria outro dia. Um dia para recomeçar, para procurar outro emprego, para continuar lutando. Porque se havia uma coisa que Isolda sabia fazer, era sobreviver. O senhor está demitindo a Isolda porque ela tem cicatrizes no braço. A voz de Olga era clara e determinada, seus olhos fixos no pai durante o café da manhã na mansão Collins. Evander engasgou com seu café. 3 dias haviam se passado desde o incidente no hotel. E ele estava tentando esquecer o assunto. Os investidores, surpreendentemente, não haviam desistido do negócio, embora Jiang Wei tivesse solicitado uma reunião privada para a próxima semana. Olga, isso é um assunto de adultos, respondeu Evander, limpando a boca com um guardanapo. A Isolda, ela violou protocolos importantes do hotel. Quais protocolos? Ela estava em uma área restrita durante um evento importante. Mas Teresa disse que mandou ela lá, contrapôs Olga, surpreendendo o pai com seu conhecimento da situação. Ouvi quando a babá falou no telefone com alguém do hotel. Evander encarou a filha, percebendo pela primeira vez o quanto ela observava e absorvia tudo ao seu redor. Não era apenas uma criança obediente em vestidos caros. Era uma pessoa com opiniões e senso de justiça próprios. Às vezes, Olga, precisamos tomar decisões difíceis nos negócios, tentou explicar. Você entenderá quando for mais velha. Entendo agora, disse ela, empurrando o prato de frutas para longe. Você acha que pessoas com marcas diferentes devem se esconder? É por isso que sempre tenta cobrir minha mancha com maquiagem quando saímos. As palavras atingiram Evander como uma bofetada. Era verdade. Desde que Olga nascera com aquela mancha de nascença, ele havia consultado inúmeros especialistas, aplicado cremes caríssimos e, sim, insistido em cobri-la com maquiagem em eventos públicos. Isso é diferente, querida. Por quê? A pergunta simples o pegou desprevenido. Porque você é minha filha e eu quero protegê-la. E quem protege a Isolda? O telefone de Evander tocou, salvando-o temporariamente daquela conversa desconfortável. Era Victor, o gerente do hotel. Sr. Collins, temos um problema. O Jornal da Cidade está fazendo uma matéria sobre o incidente com a funcionária.
Um repórter abordou alguns hóspedes e funcionários ontem. Evander sentiu o sangue gelar em suas veias. Impeça isso. Já tentamos, Senhor. Oferecemos publicidade, exclusividades futuras, mas eles parecem determinados. A história já está pronta para publicação online amanhã. Evander desligou, sua mente correndo. Uma história negativa poderia manchar sua reputação, afetar o valor das ações de sua empresa, potencialmente até comprometer o acordo com os investidores. Papai! A voz de Olga o trouxe de volta à realidade. Você está bem? Parece preocupado. Evander olhou para sua filha, realmente olhou, e viu a compaixão genuína em seus olhos. Como ela podia ser tão jovem e já compreender tanto? Olga, disse ele finalmente. Você gostava da Isolda, não é? Por quê? Olga pensou por um momento. Ela não olhava para minha mancha como os outros. E mesmo sem falar, ela me ouviu de verdade. Como o lobo. Ela abraçou seu brinquedo de pelúcia. E suas cicatrizes não te assustaram? Não, respondeu Olga simplesmente. Cicatrizes significam que você sobreviveu a algo difícil. Minha professora disse isso quando Pedro mostrou a cicatriz da operação dele. Evander sentiu algo desmoronar dentro dele, não de maneira dolorosa, mas como se um muro estivesse sendo derrubado, permitindo que a luz entrasse. Tenho que resolver algumas coisas, disse ele, levantando-se da mesa. Seja boa com a babá hoje. No carro, Evander fez diversas ligações. Primeiro para seu advogado, depois para o Departamento de Recursos Humanos e finalmente para o diretor do jornal, um antigo colega de faculdade que lhe devia alguns favores. Enquanto dirigia pela cidade, suas palavras no salão de eventos ecoavam em sua mente. Pessoas como você deveriam ter a decência de se esconder. Quem era ele para determinar quem deveria se esconder? Ele, que passava a vida escondendo suas próprias inseguranças atrás de ternos caros e hotéis imaculados? O endereço que procurava era em um bairro modesto na zona leste da cidade. Um prédio simples, sem elevador. Subiu os 4 andares, sentindo o coração acelerar a cada degrau. Diante da porta 402, hesitou. O que diria? Como explicaria sua presença ali? Respirando fundo, bateu 3 vezes. Silêncio. Depois, passos suaves aproximando-se. A porta se abriu parcialmente, revelando o rosto surpreso de Isolda. Posso entrar? Perguntou Evander. Por favor, preciso falar com você. Isolda parecia hesitante, o que era compreensível. Mas após um momento, abriu mais a porta, permitindo sua entrada. O apartamento era pequeno, mas acolhedor. Plantas nas janelas, livros empilhados sobre uma mesa, um sofá gasto mas limpo. Nada parecido com a mansão de Evander ou seus hotéis luxuosos, mas havia algo genuíno ali que o tocou. Primeiro, começou ele ainda de pé. Vim pedir desculpas. Meu comportamento foi imperdoável. Isolda cruzou os braços, sua expressão desconfiada. Usava uma blusa de mangas compridas, mesmo dentro de casa. Segundo, quero oferecer seu emprego de volta, com um aumento substancial. Ou, se preferir, uma posição em qualquer outro estabelecimento da rede. Isolda pegou seu bloco de notas. Escreveu rapidamente e mostrou. Por quê? Seus investidores exigiram? Evander balançou a cabeça. Não, na verdade eles nem sabem que estou aqui. Ele hesitou, então continuou. Foi Olga. Ela me fez ver algo que eu havia esquecido. O quê? Escreveu Isolda. Que valor não está na aparência, que todos nós carregamos marcas, algumas visíveis, outras não. Ele olhou pela janela do pequeno apartamento, vendo a cidade se estender ao longe. Sabe, construí um império baseado na perfeição superficial. Até em minha própria filha, eu tentava esconder o que considerava imperfeito. Voltando-se para Isolda, continuou. E então, você apareceu, eficiente, dedicada, silenciosa, e expôs não apenas suas cicatrizes, mas as minhas também.
as cicatrizes em minha alma que me fizeram tratar outro ser humano daquela maneira. Isolda observava-o atentamente, sua expressão suavizando-se aos poucos. Ela escreveu novamente: suas cicatrizes são diferentes das minhas. São, concordou Evander. As suas vieram de um acidente, as minhas de escolhas, o que as torna ainda mais difíceis de perdoar. Um silêncio se estabeleceu entre eles, não um silêncio constrangedor, mas reflexivo. Finalmente, Isolda escreveu: obrigada pela oferta, vou pensar sobre voltar. Evander concordou. Tome o tempo que precisar. Ele tirou um envelope do bolso interno do paletó. E há mais uma coisa. Colocou o envelope sobre a mesa. Teresa me contou sobre sua cirurgia, os 35 mil reais. Quero pagar por ela. Os olhos de Isolda se arregalaram. Escreveu rapidamente: por piedade? Não, respondeu Evander com firmeza. Por justiça. E porque todos merecemos uma segunda chance. Você com suas cicatrizes físicas e eu com as minhas morais. Quando Evander estava prestes a sair, Isolda o deteve com um toque leve no braço. Ela escreveu uma última mensagem. Olga perguntou o que eram minhas cicatrizes. Quer saber o que respondi? Evander olhou curioso. Disse que não sabia, que talvez ela pudesse me ajudar a descobrir. Um sorriso, o primeiro genuíno em muito tempo, iluminou o rosto de Evander. Ela tem um jeito especial de ver o mundo, não é? Isolda concordou, retribuindo o sorriso. Enquanto descia as escadas, Evander sentiu algo que não experimentava desde a infância. Uma sensação de leveza, como se um peso tivesse sido retirado de seus ombros. Seu império continuava lá, seus problemas também, mas algo fundamental havia mudado. A pequena defensora de 5 anos havia mostrado ao poderoso empresário uma verdade que ele havia esquecido. Que humanidade não era uma fraqueza, mas a maior força que alguém poderia possuir. O noticiário da manhã seguinte não trazia a esperada reportagem sobre o incidente no hotel Evander Royal. Em vez disso, anunciava: Rede Evander lança programa de inclusão para funcionários com deficiências visíveis. Isolda observava a matéria em sua pequena televisão, incrédula. A reportagem mostrava Evander Collins fazendo um pronunciamento oficial. Nossa rede sempre prezou pela excelência, dizia ele para as câmeras. Mas excelência não significa perfeição estética. Excelência significa caráter, dedicação e humanidade, valores que por vezes perdemos de vista na busca por padrões irreais. Seu telefone tocou. Era Teresa em uma chamada de vídeo. Você viu? Não posso acreditar. O Sr. Collins reuniu toda a equipe ontem à noite e pediu desculpas publicamente pelo comportamento dele com você. Disse que havia cometido um erro terrível e que estaria implementando mudanças imediatas na política da empresa. Isolda sorriu, escrevendo em seu bloco e mostrando a Teresa. As pessoas podem mudar. Ele perguntou se você aceitaria uma reunião hoje às 3 da tarde. No parque, perto do hotel, não no escritório dele. Disse que Olga estará lá também. Isolda hesitou. Parte dela queria recusar, proteger-se de mais humilhações. Mas outra parte, a parte que ainda acreditava nas pessoas, queria ver aonde isso levaria. Estarei lá, escreveu, mostrando para a tela. O parque estava tranquilo naquela tarde ensolarada. Isolda chegou alguns minutos antes do horário combinado, sentando-se em um banco com vista para um pequeno lago. Vestia uma blusa de mangas 3/4. Não completamente curtas, mas o suficiente para expor parte de suas cicatrizes. Um pequeno ato de coragem. Logo avistou Evander e Olga caminhando pelo gramado. A menina correu à frente assim que viu Isolda, seu rosto iluminado por um sorriso. Isolda! Gritou, abraçando-a com força. Você veio. Olha, trouxe o lobo para te ver também. Evander se aproximou mais devagar, carregando uma pequena cesta de piquenique. Espero que não se importe, disse ele. Olga insistiu que deveríamos trazer um lanche. Isolda sorriu.
indicando que não se importava. Eles estenderam uma toalha na grama e Olga imediatamente começou a tirar sanduíches e sucos da cesta, tagarelando animadamente sobre sua semana. Ei, Kay. E então eu disse para aquele menino que me chamou de rosto de morango que ele estava errado, explicava ela. Disse que não era um morango, era uma estrela. E sabe o que aconteceu? Ele pediu desculpas e agora ele também diz que é uma estrela. Evander olhou para a filha com um misto de orgulho e admiração. Ela está ensinando lições de aceitação para a classe inteira, comentou. A professora me ligou, impressionada. Isolda pegou seu bloco de notas. Ela é extraordinária. Como você, respondeu Evander, surpreendendo-a. Gostaria que tivesse visto os rostos dos funcionários quando anunciei as novas políticas. Muitos vieram depois contar suas próprias histórias, cicatrizes, condições de pele, marcas de nascença que escondiam há anos. Olga, que havia terminado seu sanduíche, observava uma libélula sobrevoando o lago. De repente, virou-se para Isolda. Posso ver seus rios de novo? Perguntou inocentemente. Isolda hesitou por um momento, então arregaçou lentamente a manga, expondo as cicatrizes que por tanto tempo havia escondido. Olga aproximou-se, estudando-as com fascínio infantil. São muito bonitos, declarou, como mapas de lugares secretos. Ela então apontou para a própria bochecha, para a mancha de nascença avermelhada. A minha é uma estrela, disse com convicção. Papai não tenta mais escondê-la com maquiagem. Diz que é parte de quem eu sou. Evander sorriu, um pouco envergonhado. Estou aprendendo, admitiu. Não é fácil mudar décadas de pensamento, mas estou tentando. Olga continuou, tocando suavemente o braço de Isolda. As suas são rios, disse ela, seus dedos traçando delicadamente as cicatrizes. Rios têm histórias, sabia? A professora disse que rios viajam muito, passam por lugares difíceis, mas sempre continuam seguindo em frente. Isolda sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Era incrível como as palavras simples de uma criança podiam tocar tão profundamente. Você tem razão, Olga, disse Evander suavemente. Todos temos nossas marcas e histórias. Algumas se veem, outras não. Isolda pegou seu bloco e escreveu. Como você conseguiu parar aquela reportagem no jornal? Evander sorriu. Não parei. Transformei-a. Convidei o repórter para uma entrevista exclusiva sobre nossa nova iniciativa de inclusão. Afinal, se a história vai ser contada, melhor que seja por completo, incluindo minhas falhas e a lição que aprendi. Ele olhou para Olga, que agora tentava ensinar seu lobo de pelúcia a nadar na grama. E foi tudo graças a ela, minha pequena professora de humanidade. Isolda escreveu, ela me faz querer ser corajosa. Ela tem esse efeito nas pessoas, concordou Evander. Até mesmo em empresários teimosos e obcecados por controle. O sol começava a se pôr, lançando reflexos dourados sobre o lago. Olga voltou para junto deles bocejando. Hora de irmos, princesa, disse Evander, levantando-se. Isolda também vem? Perguntou Olga esperançosa. Evander olhou para Isolda, uma pergunta silenciosa em seus olhos. Isolda hesitou, então escreveu. Acho que precisamos ir devagar, um passo de cada vez. Sensato, concordou Evander. Mas você virá amanhã para o jantar. Por favor, prometo que não falarei de trabalho. Isolda sorriu e concordou com a cabeça. Eba! Comemorou Olga, abraçando-a novamente. Vou mostrar minha coleção de estrelas. Tenho estrelas de papel, de tecido, de tudo. Enquanto observava pai e filha se afastarem pelo parque, Isolda tocou suas próprias cicatrizes. Rios, havia dito Olga. Rios que contam histórias. Talvez estivesse na hora de parar de esconder sua história e começar a vivê-la plenamente. E talvez, apenas talvez, esses rios a estivessem levando a um destino que nunca imaginou possível. A pequena borboleta azul do outro dia reapareceu, voando em círculos ao seu redor antes de seguir seu caminho.
Isolda a observou até que se tornasse apenas um ponto azul no horizonte, livre e sem medo, como ela poderia ser um dia. Na sala de reuniões principal do Hotel Evander Royal, o clima era de tensão controlada. De um lado da mesa de mogno polido, Evander Collins e sua equipe executiva. Do outro, Jiang Wei e 2 assessores, seus rostos impassíveis, revelando pouco de suas intenções. Um mês havia se passado desde o incidente com Isolda. Um mês de mudanças vertiginosas, não apenas nas políticas da empresa, mas na própria mentalidade de Evander. Senhor Jiang, começou Evander, agradeço sua paciência durante estas semanas de reavaliação do nosso acordo. O investidor chinês inclinou levemente a cabeça. Confesso que fiquei surpreso com seu pedido para adiar a assinatura do contrato. 50 milhões de dólares geralmente inspiram mais urgência. Precisava ter certeza de que estávamos oferecendo o produto certo, respondeu Evander. Não apenas hotéis bonitos, mas espaços verdadeiramente acolhedores para todos. Victor, sentado ao lado de Evander, deslizou uma pasta para o centro da mesa. Nossa proposta revisada, Sr. Jiang. Como verá, mantivemos os termos financeiros originais, mas adicionamos cláusulas sobre políticas de contratação inclusiva e adaptações estruturais em todas as propriedades. Jiang Wei examinou os documentos com interesse. Isso aumentará seus custos operacionais. Inicialmente, sim, concordou Evander, mas acreditamos que a longo prazo a diversidade de nossa equipe e a lealdade de uma clientela mais ampla compensarão esse investimento. Um pequeno sorriso apareceu nos lábios de Jiang. Interessante. Quando nos conhecemos, Sr. Collins, você falava apenas de mármore italiano e lençóis egípcios. Agora fala de inclusão e diversidade. O que mudou? Evander hesitou, considerando uma resposta diplomática e vaga. Mas então, surpreendendo até a si mesmo, optou pela verdade. Eu mudei, Sr. Jiang, ou talvez esteja apenas lembrando quem eu realmente sou. Ele fez uma pausa. Meu pai era porteiro de hotel, como mencionei. O que não contei é que ele tinha uma cicatriz facial grave de um acidente na juventude. Vi como os hóspedes o tratavam, alguns com pena, outros com repulsa. Prometi a mim mesmo que um dia seria dono do lugar, mas no processo tornei-me igual àqueles que o menosprezavam. A sala ficou em silêncio. Até mesmo os assessores de Jiang pareciam surpresos com a franqueza. Foi preciso uma funcionária muda com cicatrizes de queimadura e minha filha de 5 anos para me mostrar isso, concluiu Evander. Jiang Wei estudou Evander por um longo momento. Então, para surpresa de todos, começou a desabotoar o punho de sua camisa de seda. Lentamente, expôs um braço onde a pele apresentava marcas claras de queimaduras antigas, semelhantes às de Isolda, embora menos extensas. Fábrica da família, explicou calmamente. Eu tinha 12 anos. Por isso seu incidente me interessou particularmente. Evander olhou para as cicatrizes, depois para o rosto do homem que havia construído um império financeiro global, apesar ou talvez por causa das adversidades que enfrentara. Admiro sua honestidade, Sr. Collins, continuou Jiang, e respeito um homem capaz de reconhecer seus erros e corrigi-los. É algo raro neste mundo. Ele fechou a pasta e a deslizou de volta. Não preciso de mais tempo para considerar. Faremos o investimento conforme sua proposta revisada, com uma condição. A qual seria? Perguntou Evander, preparando-se para alguma exigência financeira complicada. Que a funcionária que foi injustamente tratada seja adequadamente compensada. Não apenas com dinheiro, mas com dignidade. Evander sorriu. Já está em andamento, Sr. Jiang. De fato, se puder permanecer na cidade por mais 2 dias, gostaria de convidá-lo para um evento especial. 2 dias depois, o saguão do Hotel Evander Royal estava transformado. Um pequeno palco havia sido montado e funcionários de todos os níveis se misturavam com hóspedes, investidores e jornalistas.
Todos aguardavam o anúncio oficial do novo programa da rede. Nos bastidores, Isolda ajustava nervosamente a gola de seu novo blazer. Um modelo de mangas 3/4, especialmente desenhado para ela. Ao seu lado, Olga, deslumbrante em um vestido roxo, segurava sua mão. "Está nervosa?" perguntou a menina. Isolda concordou, sorrindo tentativamente. "Não precisa", assegurou Olga. "Papai diz que você é a pessoa perfeita para o trabalho e ele só contrata os melhores." Evander aproximou-se, elegante em seu terno escuro. "Prontas, senhoritas." Olga concordou com entusiasmo. Isolda respirou fundo e fez que sim com a cabeça. No palco, Evander dirigiu-se à audiência com uma confiança diferente da arrogância que antes o caracterizava. "Bem-vindos ao lançamento oficial do programa Estrelas e Rios da Rede Evander", começou ele. Um programa que não apenas promove a inclusão de funcionários com diferenças visíveis, mas também apoia financeiramente tratamentos médicos para aqueles que desejam realizá-los. Murmúrios de aprovação percorreram o público. Para liderar esta iniciativa, escolhi alguém que me ensinou mais sobre coragem e dignidade do que qualquer curso de MBA jamais poderia. Por favor, recebam a nova diretora de Inclusão e Diversidade da Rede Evander, senhorita Isolda Silva. Isolda subiu ao palco, seu coração batendo acelerado. Olhou para a multidão, vendo rostos curiosos, alguns surpresos ao notar suas cicatrizes expostas. Em outras épocas, teria se encolhido, desejado desaparecer. Hoje, manteve-se ereta. No fundo do salão, Teresa aplaudia com lágrimas nos olhos. Ao lado dela, outros funcionários, alguns que Isolda nem conhecia, sorriam em apoio. Na primeira fila, Jiang Wei observava com um discreto sorriso, seu próprio braço com cicatrizes agora visível, a manga da camisa elegantemente dobrada. Isolda respirou fundo. Este era o momento pelo qual vinha se preparando nas últimas semanas. Sua primeira fala pública desde o acidente que tirara sua voz, 15 anos atrás. Em sua mão, uma pequena caixa metálica, um amplificador de voz especial, desenvolvido para pessoas com danos nas cordas vocais. O médico havia alertado que mesmo com a cirurgia recente, sua voz seria sempre rouca e baixa, mas seria uma voz. Evander deu um passo à frente. "Antes que Isolda compartilhe sua visão para o programa, quero fazer um reconhecimento público." Ele se virou para ela. "Peço desculpas pelo modo como a tratei. Foi imperdoável. Agradeço por me dar uma segunda chance de ser uma pessoa melhor." Um silêncio respeitoso tomou conta do salão. Então, Isolda levou o amplificador próximo à garganta e apertou o botão. "Obrigada", disse ela, sua voz amplificada soando mecânica, mas claramente suas palavras. "Acredito que todos merecemos segundas chances." Um burburinho percorreu a plateia. Muitos não sabiam que ela havia recuperado parcialmente a fala. "Este programa", continuou ela com cuidado, cada palavra precisamente formada, "não é sobre esconder imperfeições, é sobre celebrar nossas diferenças." Olga, não conseguindo conter-se, correu até o palco e pegou a mão livre de Isolda. "Conte para ele sobre as estrelas e os rios", exclamou a menina. Isolda sorriu, olhando para Olga com carinho. "Esta pequena me ensinou que minhas cicatrizes não são motivo de vergonha, são rios, rios que contam histórias de lugares por onde passei." Ela indicou a mancha no rosto de Olga. "E esta é uma estrela, única e brilhante." Evander observava as duas, um nó na garganta. Seu império de vidro, construído sobre superfícies perfeitas e reflexos impecáveis, estava se transformando em algo mais sólido e real, algo com espaço para imperfeições, para a humanidade. No dia seguinte, o contrato de 50 milhões foi assinado. As fotos nos jornais mostravam não apenas os executivos internos, mas também Isolda, com suas cicatrizes visíveis, e Olga, sua estrela brilhando sob as luzes dos flashes.
O título da matéria principal dizia: Império Hoteleiro redefine luxo. Não é sobre perfeição, é sobre humanidade. 6 meses se passaram desde o lançamento do programa Estrelas e Rios. Sob a sombra de uma árvore frondosa, Isolda observava Olga correr atrás de folhas caídas, seu riso cristalino ecoando pelo espaço aberto. Peguei mais uma, gritava a menina, agora com 6 anos recém-completados, acrescentando uma folha vermelha à sua coleção. Esta parece com a sua cicatriz do cotovelo. Isolda sorriu, observando a folha, que realmente tinha um formato semelhante à cicatriz em seu braço direito. Nas últimas semanas, Olga havia desenvolvido um jogo de encontrar coisas da natureza que se parecessem com suas cicatrizes. Uma maneira lúdica de normalizar algo que por tanto tempo havia sido fonte de vergonha. É verdade, respondeu Isolda, sua voz ainda rouca, mas mais forte após meses de terapia vocal intensiva. O amplificador raramente era necessário agora, exceto em ambientes muito barulhentos. Do outro lado do jardim, Evander caminhava em direção a elas, o celular pressionado ao ouvido. Seu rosto tinha uma expressão concentrada, que Isolda já conhecia bem: negócios importantes. Entendo suas preocupações, dizia ele, mas nossa política é clara. Todos os hotéis Evander seguirão os novos padrões de acessibilidade e inclusão. Não, isso não é negociável. Ele desligou ao chegar perto delas, soltando um suspiro frustrado. Problemas? Perguntou Isolda. O franqueado de Dubai está resistindo às mudanças. Diz que as adaptações são caras demais e que o mercado local não valoriza esse tipo de coisa. Evander sentou-se ao lado dela no banco de jardim. Terei que ir pessoalmente na próxima semana. Quer que eu vá junto? Ofereceu Isolda. Posso apresentar os resultados do programa até agora. Os números são convincentes. Evander considerou a proposta. Em 6 meses, o programa Estrelas e Rios havia não apenas melhorado a imagem pública da empresa, mas também aumentado significativamente os índices de satisfação dos funcionários e a lealdade dos clientes. As adaptações físicas nos hotéis, desde rampas mais elegantes a quartos totalmente acessíveis, que não pareciam médicos, haviam atraído um público que tradicionalmente evitava hotéis de luxo. Seria ótimo, concordou ele. Mas e suas cirurgias? Não quero interferir no seu tratamento. Isolda havia passado por 3 procedimentos nos últimos meses. Embora as cicatrizes ainda estivessem lá, a mobilidade de seu braço havia melhorado significativamente e sua voz continuava ganhando força a cada semana. O Dr. Mendes disse que posso fazer uma pausa de 1 mês antes da próxima etapa, explicou ela. Além disso, ela hesitou, um leve rubor colorindo suas bochechas. Gostaria de conhecer Dubai. O relacionamento entre eles havia evoluído lentamente, de empregadora e funcionária para amigos e gradualmente para algo mais profundo. Ambos tinham cicatrizes, as dela físicas, as dele emocionais, e isso criava uma compreensão mútua que transcendia palavras. Papai, Isolda, olhem o que achei! Olga correu até eles, segurando algo nas mãos em concha. Cuidadosamente, ela abriu os dedos para revelar uma pequena borboleta azul, com uma asa ligeiramente danificada. Ela não consegue voar direito. Podemos cuidar dela? Evander trocou um olhar com Isolda. A simbologia não passou despercebida por nenhum deles. Claro que podemos, querida, respondeu ele. Vamos buscar uma caixinha com folhas para ela descansar. Enquanto Olga corria para dentro de casa, Evander segurou suavemente a mão de Isolda. Quem diria, murmurou ele, que minha maior lição de vida viria de uma funcionária que não falava e de uma criança de 5 anos. 6, corrigiu Isolda com um sorriso. Ela faz questão da precisão agora. 6, concordou Evander, sorrindo também. E você? Algum arrependimento? Sobre aceitar o cargo? Sobre nós? Isolda pensou por um momento, observando o jardim onde agora passava tanto tempo. Da janela da cozinha, podia ver Helena,
a governanta, preparando o lanche da tarde. Na garagem, o motorista lavava o carro, cantarolando. Tudo parecia tão distante da vida solitária que levava antes, limpando quartos de hotel e sonhando com um futuro diferente. Nenhum, respondeu finalmente. Mas às vezes me pergunto se mereço tudo isso. Se alguém merece, é você, disse Evander com convicção. Você transformou não apenas sua própria vida, mas a minha, a de Olga e de centenas de funcionários que agora não precisam mais se esconder. Olga voltou correndo com uma caixa de sapatos forrada com folhas macias. Cuidadosamente, colocaram a borboleta dentro. Ela vai ficar boa? Perguntou a menina preocupada. Vai, garantiu Isolda. Asas podem se curar. Só precisam de tempo e cuidado. Como os seus rios? Perguntou Olga, usando o termo que havia se tornado quase um código entre eles. Sim, como os meus rios. Naquela noite, após Olga ser colocada na cama, Evander e Isolda sentaram-se na varanda, observando as estrelas que começavam a pontilhar o céu. Um silêncio confortável pairava entre eles. Não o silêncio forçado dos dias em que Isolda não podia falar, mas o silêncio de duas pessoas que encontraram paz uma na outra. Tenho algo para você, disse Evander, entregando-lhe uma pequena caixa de veludo. Isolda abriu-a com cuidado. Dentro havia um delicado bracelete de prata. Incrustadas na peça estavam pequenas pedras azuis que formavam um padrão ondulado. Rios? Perguntou ela emocionada. Rios, confirmou ele, para lembrar de onde viemos e para onde estamos indo. Com cuidado, ele colocou o bracelete no pulso dela. O pulso do braço marcado por cicatrizes que ela não mais escondia. Você mudou minha vida, disse Evander suavemente. Me ensinou que real luxo não é um hotel sem falhas ou um rosto sem marcas. É a coragem de mostrar quem realmente somos. Isolda tocou o rosto dele gentilmente. E você me deu minha voz de volta, não apenas a física. Lentamente, com a cautela de pessoas que aprenderam que as coisas mais preciosas da vida são também as mais frágeis, eles se aproximaram. O beijo foi gentil, uma promessa silenciosa de cura e recomeço. Quando se separaram, Isolda olhou para o céu estrelado. Sabe o que Olga me disse hoje? Perguntou, sua voz rouca suave na quietude da noite. Que algumas pessoas são como o sol, brilhantes e perfeitas na superfície, mas outras são como a lua, com crateras e marcas, mas ainda assim capazes de iluminar a escuridão. Evander sorriu, seguindo seu olhar para o céu, onde uma lua crescente brilhava. Ela continua nos ensinando, não é? Sempre, concordou Isolda. Então, com a força renovada de sua voz, disse as palavras que por tanto tempo havia guardado dentro de si. Não preciso mais me esconder. Nunca mais. No quarto acima deles, Olga dormia tranquilamente, a caixa com a borboleta ferida cuidadosamente colocada perto da janela. Em seus sonhos, estrelas dançavam com rios e todas as imperfeições do mundo se transformavam em marcas de beleza única. A pequena borboleta azul, sua asa já começando a curar, repousava sobre uma folha, esperando o momento em que poderia voar novamente. Assim como Isolda, ela havia encontrado um lugar seguro para curar suas feridas. E assim, sob o mesmo céu que testemunhara tantas lágrimas, florescia uma nova história. Não de perfeição superficial, mas de imperfeições abraçadas e corações curados. Uma história de segundas chances e amores verdadeiros. Uma história onde estrelas e rios finalmente se encontravam, iluminando o caminho para um mundo mais gentil. E então, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima!